Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje estamos na segunda semana da Páscoa, dia 12 de abril, e o evangelho que nós temos é de João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu te haver dito, vós devereis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece todo aquele que nasce do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós nascemos do Espírito, nós nascemos da água, nós nascemos do batismo, nós queremos nascer. A gente não quer morrer, né? A gente quer nascer mesmo, né? Apesar que a vida é difícil, a vida é complicada. Às vezes a gente se sente angustiado e a gente se pergunta, mas a vida, será que é só isso? Será que a vida não pode ser um pouco mais? Será que Deus só quer isso da gente? Ou será que Deus quer alguma coisa a mais? Porque às vezes nós somos esse Nicodemos, que temos medo, mas a gente está querendo algo a mais. O Nicodemos talvez seja alguém inquieto, como eu sou inquieto, angustiado, inquieto, em busca de algo a mais, em busca de perguntas que eu trago dentro de mim, em busca de uma vida de oração mais autêntica, mais verdadeira, em busca de uma consciência melhor, em busca de uma compreensão melhor, mas também em busca de saber, mas a vida é só isso que eu vivo? O mundo é só isso? Esse trem tem alguma coisa a mais que eu não estou percebendo? Será que é só isso que é estar aqui? A vida não poderia ser um pouco mais? A gente não poderia conviver um pouco melhor uns com os outros? A gente não poderia ser mais solidários? A gente não poderia ser mais preocupados uns com os outros? A gente não poderia ser melhor? Então, nós temos esse Nicodemos que vai à noite ao encontro de Jesus, e esse ir à noite ao encontro de Jesus significa que é um homem medroso e ao mesmo tempo um homem que está nas trevas. Caminhar na escuridão à noite na Bíblia significa estar nas trevas. Viver nas trevas é ser uma pessoa desorientada, uma pessoa que não tem parâmetros, não tem referências, não tem horizontes. Por isso esse Nicodemos vai ao encontro de Jesus e ele reconhece Jesus como sendo alguém de Deus. Ele reconhece Jesus como sendo alguém de Deus. Diz: olha, para fazer o que você faz, só pode Deus estar contigo. Para realizar os sinais que você faz, só pode Deus estar contigo. Não tem outra explicação, não tem outra referência. Então nós temos esse Nicodemos aí, que talvez seja todos nós, que estamos querendo dar passos, que estamos querendo encontrar uma luz, e Jesus faz uma proposta para ele. Ele fala: olha, em verdade vos digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nascer do alto, significa a gente sair do mundo das trevas e ir ao encontro do mundo da luz. Nascer do alto significa nascer de Deus. Nascer de Deus. Afinal, nós sempre falamos que Deus está no céu. Em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. E depois Nicodemos disse, Nicodemos não é de ignorante, ele é um chefe, ele é um homem respeitado,
um homem famoso, mas ele dá uma de ignorante, ele não compreende. Como nascer? Eu posso voltar para o ventre materno? Então quer dizer, primeiramente Jesus disse, olha, se você não nascer do alto, você não verá o reino de Deus. O verbo aí é verá. Se você não nascer, você não verá o reino de Deus. Mas depois, diante da pergunta ignorante de Nicodemos, Jesus dá uma outra resposta. Em verdade, eu digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você tem que nascer do alto para ver o reino de Deus. Mas se você não nascer do alto, através da água e do Espírito Santo, que é o batismo, você não entra no reino de Deus. Uma coisa é ver. Não basta só nascer do alto que você poderá ver. Agora, se você nasce pela água, pelo Espírito, você entra no reino de Deus. Você entra no reino de Deus. E o que é essa água e esse Espírito? É o batismo. O batismo é quando a gente coloca na nossa vida uma segunda identidade. A primeira, eu sou gente, sou ser humano, não sou obrigado a ser cristão, não sou obrigado a ter fé, não sou obrigado a acreditar em Deus, mas eu escolhi. Se eu escolhi acreditar em Deus, eu vou agregar em mim uma segunda identidade, através do batismo. Então, aonde eu vou, eu não sou só um ser humano, eu sou um ser humano cristão que acredita em Jesus. Se você vai casar como cristão. Se você vai trabalhar como cristão. Se você vai estudar como cristão. Se você vai construir uma família como cristão. Se você vai em certos ambientes, você vai como cristão. Então, quem nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E você se admira disso? O vento sopra onde quer e ele usa a comparação do vento. A comparação do vento ela é interessante porque o vento você sabe que ele existe, mas você não sabe de onde que ele está, né? Ele está aí. O vento sustenta um avião gigantesco. O vento faz barco atravessar o oceano, mas você não tem noção dele. Você não pega o vento. Você pode armazenar um determinado cilindro, mas o vento mesmo, você não tem controle sobre ele, mas você sabe que ele existe, ele está por aí. Então Jesus vai colocando para Nicodemos essas referências. Nicodemos é um homem que ainda está incomodado, angustiado, é um homem que busca uma luz. Nicodemos é um homem que está tentando encontrar Deus. Reconhece que Jesus tem coisa de Deus. Jesus faz uma proposta para ele renascer, para ele nascer do alto. Por quê? Para o causa do reino de Deus. A carne é carne, o Espírito é Espírito. E não fique admirado dessa bobagem. Olha o vento. O vento está aí. Você sabe que ele existe. E assim também é Deus. Deus está aí. Você sabe que ele existe. Agora, de onde vem, para onde vai, como vai ser, a gente não tem controle sobre Deus. A gente não manda em Deus. A gente, às vezes, quer colocar Deus dentro de uma gaiola, né? Trancar ele dentro de um grupinho religioso, de um grupinho de uma pastoral, de um movimento que acha que são detentores de Deus. Às vezes a gente tem essa tentação de colocar Deus dentro de uma gaiola, dentro de um cilindro. Mas o encontro com Jesus, Nicodemos vai ter dificuldade. Depois, quando Nicodemos reencontrar Jesus, será Jesus morto. E o Nicodemos ainda é esse ser humano que depois que encontrar Jesus, encontrará para tirá-lo da cruz. É um homem que está em busca de uma luz, como todos nós estamos. Estamos em busca de uma experiência de fé, estamos em busca de uma experiência de vida, que seja maior do que talvez essa que estamos vivendo, porque a vida tem que ser maior do que tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, um abraço e até mais.